Deu certo. Testando, testando. Foi? Boa noite, meus irmãos. Boa noite aos que estão presentes e àqueles que também nos acompanham lá em suas casas pelos canais da nossa igreja. Vamos então começar o nosso estudo de hoje. Hoje fui incumbido pelo pastor para dar o estudo de hoje e a gente vai começar com uma oração, depois vamos cantar e aí a gente entra no nosso estudo de hoje. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome e bendizemos a Ti, pela Tua graça, o Teu amor sobre a nossa vida, sobre o Teu povo. Ó Deus, as Tuas misericórdias em Cristo Jesus, que nos tem renovado, Pai querido, em Tua comunhão, nos tem, Pai querido, dado graça para crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, Pai amado, pelo Teu cuidado também paternal. O Senhor nos tem cuidado durante toda a nossa vida. E te louvamos, Senhor Deus, também pelo labor que já podemos ter durante o dia, Senhor. Te louvamos por isso. Te louvamos por essa providência que o Senhor nos dá nesta noite para nos reunirmos e podermos olhar a Tua palavra e mais uma vez estudamos e aprendemos o que ela ensina para nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreender, o nosso coração para viver, Senhor. Pedimos que nos ajude, Pai querido, para que olhemos as riquezas da Tua palavra, assim possamos, Deus eterno, conhecer, ó Deus, aplicar, ó Deus eterno, e também nos encantar com a excelência do Teu ensino, que está registrado na Tua palavra. Pedimos então que o Senhor seja conosco e já pedimos também perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor Deus, as nossas faltas, às vezes que não glorificamos ao Senhor por algum ato, por algum falar, ou por coisas que deixamos de fazer que deveríamos fazer. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos abençoe nesta noite, nesse estudo. É a nossa oração que lhe fazemos, nos merecimentos do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos entoar o hino de número 32, o Deus Fiel. Aí, os nossos irmãos lá vão colocar o instrumento, né? E a gente vai cantar então. Então, devido ao tempo, pode se colocar em pé e a gente canta Tu és fiel.
Podem sentar, por favor. Meus irmãos, o nosso estudo de hoje se acha na segunda carta de João, segunda carta do apóstolo João. Um livro um tanto quanto desconhecido, né? Você sabia que existia esse livro na Bíblia? É um livro um pouquinho desconhecido. Você já leu esse livro? Dona Karina, já leu esse livro? Já, né? Bea, né? Já, minha irmã já. Então, é um livro um pouquinho também assim desconhecido, pouco explorado também, né? Então, nosso estudo de hoje vai se basear nesse livro. Eu escolhi mesmo propositadamente, por ser um livro pouco explorado. Já um dos dias aqui já estudamos Filemão, né, que é um dos livros também pouco explorado. E hoje eu decidi propositadamente mesmo também escolher esse livro e ver o que esse livro tem a nos ensinar. Vou contar antes de a gente for falando. Após a minha conversão, eu li a Bíblia, né, como crente tem que ler a Bíblia. Mas, muitas das vezes, quando eu chegava nesses livros de um só capítulo e poucos versículos, eu não entendia por que esse livro... Eu falei, mas por que esse livro... Assim Deus inspirou mesmo os homens só para escrever esse livro bem pequeno, só um capítulo. O que esse livro... Acho que não faria diferença se não tivesse esse livro na Bíblia, né? É tão pequeno, olha só esse livro aqui, só tem 13 versículos. Só 13 versículos. Se tirar esse livro aqui da Bíblia, vai fazer falta. Então, às vezes eu falava, mas inspirarmos só para esse livro de pouco capítulo, né? Temos, então, no Novo Testamento, 3 livros, né? 2 João, 3 João e Judas, que são livros que têm apenas um capítulo. E no Antigo Testamento temos também um livro de um capítulo que é Obadias. Então, mas ainda assim, embora pequeno, um livro pequeno, né, eles têm grandes ensinamentos, têm grandes lições. Se foram inspirados por Deus, quer dizer que tem lições para nós. Então, vale a pena a gente dar uma olhada nesses livros, vale a pena a gente ler esse livro e ver o que esses livros também têm a nos ensinar. Embora pequeno, todavia, são grandes nos seus ensinamentos. Então, hoje, vamos olhar esse livro aqui, ou esta carta, segunda carta de João, e a gente vai, então, tentar aqui aprender algumas coisas. Vamos fazer o seguinte, eu não vou ler lá agora, vou ler à medida que vamos fazer a exposição, fica melhor para podermos compreender melhor ela. À medida que vou fazer a exposição, então a gente vai ler esse mesmo livro. Eu gostaria então de começar, nesse livro aqui, ela nos traz importante lição, e um dos assuntos aqui é a questão esse livro aqui, vamos começar com uma introdução sobre ela, né? Ela começa, no versículo 1, dizendo que é o presbítero, a senhora eleita, ou seja, o autor desse livro aqui, então, se identifica como o presbítero. O que é esse o presbítero? Aqui nós sabemos que presbítero é um líder da igreja, né? Então, mas existem vários líderes da igreja. Por que ele escreve aqui só assim, o presbítero? Isso indica que a pessoa a quem ele está escrevendo, as pessoas a quem esse autor aqui está escrevendo esse livro aqui, essa carta, são pessoas que conhecem ele. São pessoas que conhecem ele. Vê por isso ele diz, o presbítero, a senhora eleita e seus filhos. Ou seja, essas pessoas a quem ele endereçou a carta, então conheciam muito bem ele, por isso não havia a necessidade dele colocar o seu nome aqui, porque era conhecido dele. Então, mas os estudiosos, né, e ao longo da história da igreja, esse livro foi identificado, esta carta foi identificado o autor como sendo o apóstolo João. A terceira carta também é ele o autor, e a primeira carta de João também, João é o autor.
bem como também é o autor do Evangelho. Então, se você olhar esses 4 livros que eu citei, o Evangelho de João e essas 3 cartas, 1 João, 2 João e a 3ª carta de João, elas são muito semelhantes, mas muito semelhantes mesmo, muito semelhantes. E você poder notar, vai ver a semelhança entre elas. Então, ao longo da história, isso então foi atribuído a João como sendo, ao apóstolo João como sendo o autor desta mesma carta. Veja, ele diz o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. Então, já sabemos aqui que o autor é João, e aqui queremos agora ver quem era o destinatário, a quem João escreveu esta carta. Ele diz aqui a senhora eleita e a seus filhos. Essa senhora eleita, então, gênero feminino, né? Há duas possibilidades de interpretar esta pessoa a quem João está a escrever. Podemos interpretar de modo literal, ou podemos interpretar de modo simbólico, de modo figurado. De modo literal, diríamos então que João está a escrever para uma mulher e seus filhos, a senhora eleita e seus filhos. Então, João está a escrever para essas pessoas. E de modo simbólico, é que João, isso que eu estou a dizer, podemos interpretar de modo literal ou simbólico, não é uma invenção minha. Não é uma invenção minha. Não estou a querer dizer que quando você olhar a Bíblia, então você tem essas 2 opções. Pode interpretar como literal e simbólico. Não faz isso. O pastor vai te pôr na disciplina. Não faça isso. Brincadeira. Mas a questão é a seguinte, né? Então, há esses 2 modos, os estudiosos têm visto essas 2 maneiras de interpretar aqui. Quem é essa pessoa que João está, então, a endereçar a sua carta? De modo, então, simbólico, seria que João aqui usa esse termo figurado para se referir à igreja. Então, para se referir à igreja. Então, aqui, a senhora eleita seria a igreja e os filhos dessa senhora eleita, então, seriam os membros da igreja. Por que ele faz isso aqui? Isso por causa das perseguições que existiam naquela altura. Naquela altura, então, os crentes eram muito perseguidos. Então, para não dar informações onde estão essas pessoas aí, talvez essa carta chega na mão de alguém, de algum agente naquela altura. Então, para não chegar na mão dessas pessoas e poderem perseguir, sabendo a localização dessas pessoas, então, ele usa símbolo aqui, então, essa figura para se referir à igreja, chamando-a de senhora eleita e os membros da igreja como seus filhos. Qual a maneira certa para interpretar aqui essa pessoa a quem João escreve? Eu não sei bem, né? Essas 2 posições, várias pessoas defendem. Pode ser, está se referindo de fato a uma mulher com os seus filhos, como também pode se referir à igreja, de modo simbólico à igreja, e os filhos, então, como os seus membros. Pedro também fala disso aqui, lá em 1 Pedro, não vou falar o capítulo, senão se vai abrir agora, mas lá em 1 Pedro, no último capítulo, por indicação, né? E ele também vai falar isso aqui, né? Que a eleita vos saúda, então fazendo uma referência da igreja que estava lá onde Pedro estava. Então, agora, como vamos decidir, qual maneira devemos interpretar aqui, isso está sobre análise, pode ser dessas 2 formas. João aqui não nos mostra quem de fato é, então podemos ficar aqui. Mas o fato é, então, que ele endereça a carta para esta pessoa, ser uma mulher ou ser para uma igreja. Aí depois você pode ver essa questão que as duas alternativas, os estudiosos aceitam isso aí. Então, qual é o propósito de João escrever isso aqui? Ele escreve para incentivar o serviço ao próximo, bem como especialmente a hospitalidade àqueles que ministram o Evangelho. Então, João está a escrever para eles, para incentivar essas pessoas a amarem cada vez mais um ao outro, e amarem ao próximo, e então poderem continuar na hospitalidade, né, que é receber aqueles que pregam o Evangelho em suas casas. Na altura, várias pessoas que pregavam o Evangelho saíam de suas cidades, né, e iam pregar o Evangelho, que hoje nós chamamos de fazer missões. E essas pessoas não tinham casa lá, então precisavam um abrigo para dormir, para comer e fazer outras coisas. Então, João aqui vai também incentivar essas pessoas para fazerem isso aqui com aqueles que recebem
o Evangelho. Então, da introdução é esse ponto. O que é que nós queremos aqui ver nesta carta? Nesta carta nós queremos ver a comunhão cristã. Então, é isso que nós vamos ver aqui nesta carta, de acordo com o que João vai falar aqui. Então, nós queremos estudar sobre esse tópico aqui, a comunhão cristã, nesta mesma carta. Uai, veja, uma carta pequena e tem, olha o tema ali, a comunhão cristã, um tema rico, numa carta que às vezes a gente menospreza por ser pequeno, né? Mas vamos então aqui estudar esse assunto. E vamos ver esse tema aqui em 4 divisões, E essas 4 divisões são conforme está dividido na tua Bíblia, é conforme a gente então vai seguir. Primeiro é que vamos ver então a base da comunhão cristã, no versículo 1 até o versículo 3. Eu leio. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Então, João endereça essa carta para esta pessoa aqui, se é pessoa igreja, aí nós não sabemos ao certo. Eu acho que é pessoa, né? Eu acho que é pessoa, mas nós não sabemos, então, aí ao certo. Então, João dirige essa carta para esta pessoa aqui, e aqui, então, nós podemos ver aqui, nesse tópico da comunhão cristã, que a base da comunhão cristã é a verdade. Você notou que João aqui repete o termo verdade 4 vezes? Em 3 versículos, ele repete 4 vezes, veja aí. O versículo 1, presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Primeira vez. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. 2 vezes. Por causa da verdade. 3ª vez. Que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Então, 4 vezes, João repete o termo verdade, só em 3 versículos. Isso ele fez de propósito. É de propósito que ele fez isso aqui. Por quê? Porque aqui ele quer enfatizar, ele quer deixar transparente, quer deixar transparecer esse termo aqui, verdade, para então poder transmitir um conceito importante. E ele usa esse termo aqui, verdade, para fazer diferença com a falsidade, para opor com a falsidade. Verdade, falsidade, certo, errado. Então, é isso que ele quer aqui apresentar. Ao repetir tanto verdade e verdade, para que as pessoas tivessem então na mente que tem verdade e tem o quê? E tem a falsidade. Então, aqui nós vemos, ele está a falar, que ele está a endereçar sua carta para essa pessoa aqui, e ele está a dizer sobre esse assunto aqui. É interessante que ele falou que a quem eu amo, veja só, a quem eu amo na verdade. Ele está a dizer, olha, essa pessoa que ele está a enviar a carta com os seus filhos, está a dizer, eu, presbítero, envio a carta para vocês, a quem eu amo na verdade, eu vos amo, na verdade. E diz assim, não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Então, vemos aqui, ele então estabelecer qual é a base da comunhão cristã. Esses não eram familiares. João não era família desta pessoa, pelo menos até onde nós sabemos nesta carta, não eram família. Ademais, todos quanto conhecem a verdade, está a se referir aos outros, aos restantes crentes espalhados naquela altura, né? Então, amavam esta pessoa aqui, amavam esta mulher e os seus filhos. Isso por causa de quê? Por causa da verdade. Então, ela aqui estabelece a verdade como a base da comunhão cristã. Mas o que João quer então dizer, com o que ele quer se referir, quando fala a verdade, ele quer se referir ao quê? E vocês sabem, quando é estudo bíblico, eu gosto mesmo que os irmãos falem, né? Então vamos lá ouvir um pouquinho os irmãos. O que você acha? Por que ele está aqui? Por que o termo verdade, ele quer dizer o que com isso? O que é verdade aqui que ele está a falar?
4 vezes ele falou aqui verdade. Vamos lá, o que é que vocês acham? Palavra de Deus, mais? Jesus Cristo, mais? Os irmãos já falaram tudo. Os irmãos já falaram tudo, né? Então, na verdade, é isso mesmo. E achei muito interessante a vossa resposta, porque é isso. Isso nós encontramos, não vamos abrir aqui, mas vou só citar, lá em João 14, no Evangelho de João 14, verso 6, ele diz que Jesus Cristo dizia que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus se identificou como a verdade. Lá na oração sacerdotal que Jesus fez, a oração que Jesus fez pelos seus discípulos, lá no capítulo 17, no versículo também 17, Jesus Cristo ora dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então sabemos aqui que a verdade é o Senhor Jesus Cristo e a verdade aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então, quando ele vai falar aqui que eu os amo na verdade, que não somente eu, mas todos que conhecem a verdade, e ele vai dizer, por causa da verdade, e ele vai dizer que a graça serão conosco em verdade. Então está a estabelecer aqui que a base da comunhão cristã é a verdade. É a verdade. A verdade é a condição necessária para a unidade dos irmãos. Nós vivemos em união por causa da verdade. Um exemplo aqui, né? Eu sou angolano, os irmãos são brasileiros, todos que estão aqui pelo menos, né? São brasileiros. Mas nós estamos unidos, o angolano pode ter comunhão com um brasileiro por causa de quê? Da verdade. Por causa da verdade. Vocês não conhecem minha família, vocês não conhecem os meus pais, meus irmãos, mas por causa da verdade nós podemos ter quê? Comunhão. Podemos ter comunhão. Outro exemplo que eu poderia também usar, embora os irmãos sejam aqui todos brasileiros, mas nem todos vivem, nem todos nasceram em São Paulo, nem todos são do estado de São Paulo, há quem é do Rio de Janeiro, há quem é do outro estado, e aí vai, há quem é da terra do Trembão, lá em Minas Gerais, e aí vai. Então, mas nós todos podemos nos unir, né, por causa de quê? Da verdade, cada palavra de Deus. Então, veja, aqui que nos está a ensinar aqui é que a verdade é a base da comunhão cristã. Então, veja o seguinte, que deve haver comunhão entre os irmãos, isso por causa da verdade. Um reformador, acho que os irmãos conhecem, do passado, do século XVI, Martinho Lutero, vocês conhecem, ele dizia, tem uma frase muito interessante, guarda isso e será muito interessante para você. Ele dizia assim: a verdade acima da unidade. A verdade acima da união, é o que ele está dizendo. Por quê? Porque lá se enfatizava muito na altura, né, que as pessoas vivam em união e tudo, mas ele dizia, não, a verdade acima da unidade. Com isso aqui ele quer dizer o seguinte, que não é a união acima de tudo. Não, acima de tudo a verdade está acima da união. Não é porque por causa do amor vamos nos unir, não. Nós nos unimos por causa da verdade. Vocês só receberam aqui nessa igreja um angolano por causa da verdade. Vocês só se juntam aqui nessa igreja de diferentes estados por causa da verdade. Vocês só abrem vossas casas para receber um irmão, para comer em vossa casa, para manter comunhão, por causa da verdade. É por causa da verdade. Então, a verdade é a base da comunhão cristã. Eis aqui, então, um motivo por que nós não podemos aderir, não podemos abraçar essa ideia do ecumenismo, palavra fácil, mas estou aqui a gaguejar. Ecumenismo, né? Que não podemos aderir. O que é esse ecumenismo? Então, aquela ideia onde pessoas de diferentes igrejas podem se reunir para cultuar.
Pessoas de diferentes igrejas, pessoal aqui não conheço bem, pessoal da Universal, da Mundial, do Bom Deus, do Brasil para Cristo, Presbiteriana, Adventista, Testemunha de Jeová, não sei lá quem. Então, todos podem se reunir, né, para cultuar. Não, nós não aderimos isso aqui, nós não se unimos com eles, né, com todo esse grupo. Por quê? Porque nem todos ali estão baseados na verdade. Sabemos que os ensinos da católica é diferente do que nós sabemos sobre a verdade. Então, por isso, não podemos nos unir. Eis, então, a importância do que eu acreditei, citei do Martinho Lutero, né? A verdade acima da unidade. A verdade acima da unidade. Tudo bem? Então, eis aqui, por causa da verdade, é que a gente, então, se une. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é isso aqui, que a base da comunhão cristã é a verdade. Alguma pergunta até aqui? Não? Meus irmãos, lá, alguma pergunta até aqui? Não, né? Vamos então avançar então e vamos agora ver o versículo 4 até o versículo 6. Esse é o segundo ensinamento que podemos aqui aprender sobre a comunhão cristã. E nesses versos aqui nós aprendemos que aqui nós vemos o comportamento da comunhão cristã. Vamos lá ler. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Aqui nós aprendemos, apóstolo João aqui nos ensina sobre o comportamento da verdade. O comportamento da comunhão, cristã. O que nós aprendemos aqui? O comportamento da comunhão cristã. Se você observou, várias vezes aqui, o autor, ele repete uma palavra. 3 vezes, aqui, João, assim como lá na primeira parte, aqui 3 vezes ele repete o termo andar na verdade. O versículo 4 diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade. O versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Aí continua, este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então está a falar sobre andar na verdade. Mas o que é isso, andar na verdade? E agora é uma pergunta, então eu quero que os irmãos também respondam. O que é andar na verdade? Andar na palavra. Andar na palavra de Deus, andar no caminho do Senhor, mas já falaram, né? Aí alguma obediência, tá certo? Mais alguém? Tá. Então já sabemos que verdade é a palavra do Senhor, né? Então aqui andar na verdade implica obediência aos mandamentos de Deus. Implica obediência à palavra de Deus. Então, o comportamento da comunhão cristã é esse: andar na verdade, andar nos caminhos de Deus, andar conforme aquilo que é a palavra de Deus. Então, andar na verdade significa ter um comportamento adequado ou governado pela palavra de Deus, um comportamento que é governado pela palavra de Deus. Isso significa, então, que o nosso modo de agir e pensar deve ser, então, de acordo com a palavra de Deus. Então, na comunhão cristã entre nós, né, quando nós estamos em comunhão, na comunhão cristã, essa comunhão cristã deve se dar entre pessoas que andam na verdade. Não é qualquer pessoa. É entre pessoas que andam na verdade. Então, uma das atitudes de pessoas que andam na verdade, aqui o apóstolo vai nos ensinar, que é fazer o quê? É amar uns aos outros.
Há várias coisas que podemos aqui aprender sobre andar na verdade, sobre andar de acordo com a palavra de Deus. E uma das coisas, e aqui nós diríamos que a fundamental, básica e fundamental, é o amor, amar uns aos outros. Vocês são crentes? Eu gosto de falar isso. Por um lado, porque é verdade, e por outro lado, porque estou a dizer assim, se você é crente, então tem que ler mesmo Bíblia. Então, vocês são crentes e sei que vocês têm lido Bíblia, não é? É, né? Então, como crente que lê Bíblia, vocês se recordam que Jesus Cristo, como Jesus Cristo resumiu a lei, os 10 mandamentos? Exato. Resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus de todo o coração, todo o pensamento, todas as forças, e amar o próximo como a nós mesmos. Então, em 2, é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Quer cumprir a lei? Esse é o cumprimento de toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Em resumo, é o quê? Resumo isso aqui em uma palavra, é o quê? Amor. Então, aqui é que o João coloca aqui, que o comportamento da comunhão cristã é andar na palavra. E isso aqui é refletido no amor, o amor que nós temos um para com os outros. Um para com os outros. Por isso é que eu não consigo entender, né? E pessoas, como eu já disse uma vez aqui no estudo, pessoas que não gostam do irmão. Isso não existe. A Bíblia diz, lá mesmo em 1 João, diz assim, quem odeia o seu irmão não conhece que é a verdade. Se é meu irmão, eu preciso amar ele. Por causa de quê? Da verdade. Por causa da verdade. Eu sei que o irmão tem defeito, tem faltas e tudo, mas por causa da verdade eu amo ele, porque é meu irmão. E eu sei que Deus tem trabalhado na vida dele para o aperfeiçoar, assim como tem trabalhado também na minha vida. Então, aqui o que nos é ensinado, então, aqui no apóstolo João, é que o comportamento da comunhão cristã é esse, andar na verdade. E ele aqui, então, mostrou isso aqui por causa do amor, o amor que devemos ter um para com os outros, um para com os outros. É importante aqui salientar que aqueles que não andam na verdade não devem fazer parte da nossa comunhão. Aqueles que não andam na verdade não devem fazer parte da comunhão cristã. E isso aqui nós vamos ver então já no nosso terceiro ponto. Então, o primeiro, nós vimos do verso 1 até o verso 3, que vimos então a base da comunhão cristã, que é a verdade. O segundo, nós vimos aqui o comportamento da comunhão cristã, que é andar na verdade. E aqui agora, o versículo 7 até o versículo 11, vamos ver então o limite da comunhão cristã. Veja, não é por causa do amor que a gente então vai então suplantar, né, a verdade ou ignorar a verdade por causa do amor. Não, há um limite para a comunhão cristã. Há um limite. E o versículo 7 até o versículo 11, então, nos ensinam sobre o limite da comunhão cristã. Eu vou ler. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, a seu enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não vos traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então, vemos aqui que há um limite para a comunhão cristã. Não é devemos então amar, acolher todo mundo na nossa comunhão cristã. Não, há um limite para a comunhão cristã. E o limite é qual? É quando alguém abandona a verdade. Quando alguém abandona a verdade, aí ali a nossa comunhão com ele cessa, é limitada. É aqui que João vai nos ensinar aqui, que a comunhão cristã ela é limitada quando alguém abandona a verdade. Veja,
aqui apareceram 3 vezes aqui, nesse texto que nós lemos, apareceu uma palavra ali que repetiu 3 vezes. Vamos lá ver se você estava mesmo atento. Qual é a palavra? Versículo 8 e versículo 10. Versículo 8, 9 e o versículo 10. 9 diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, o que permanece na doutrina. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, o que é doutrina? Doutrina é ensinamento, são ensinos. Então, aquele que ultrapassa no ensino de Cristo, que ultrapassa o ensino de Cristo, aquele que não permanece no ensino de Cristo, aquele que vem ter convosco e não traz o ensino de Cristo, este aqui não podemos ter comunhão com ele. Este aqui abandonou a verdade e por causa disso não podemos ter comunhão mais com ele. É que João aqui está ensinando que o limite da comunhão cristã é quando alguém abandona a verdade. Vamos trazer aqui a questão histórica desse livro aqui mesmo. Algumas pessoas, então, estavam trazendo ali uns ensinos errados na igreja. E esse ensino aqui errado que João aqui coloca, é que eles estavam dizendo, olha o versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais confessam Jesus Cristo não vindo, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, a ser o enganador e o anticristo. Então, na altura, as pessoas lá estavam dizendo, apareceu muitas pessoas, olha o que ele diz ali, muitos enganadores, né, que saíram, né, da igreja, estavam lá na igreja, saíram da igreja, então estavam ensinando, né, que Jesus Cristo não veio em carne. Esse era o ensino deles. Você que tem lido a Bíblia, você que é cristão, isso é verdade? Não. Como não? Jesus veio ou não veio em carne? Mas eles estavam ensinando aqui, não, Jesus não veio em carne. Diga. Oh, gostei daí, hein? Está aí, gostei do julgamento. Então são falsos. Por que são falsos? Porque a verdade que a palavra de Deus nos ensina é que Jesus veio em carne. E veja, quem está ensinando aqui que Jesus veio em carne? Quem? Não, quem está ensinando que Jesus veio em carne? Sim, mas qual é a pessoa que está aqui ensinando? Quem é João? É servo do Senhor, mas quem é João? Veja como ele falou, presbítero, quer dizer que ele é um líder. Esse presbítero é tanto usado para designar alguém que é líder da igreja, como também era utilizado para designar alguém que é mais velho, que é ancião, que já é mais velho em avançada idade. Então, era isso aqui. Mas tem mais outra coisa ali. Quem é João? Apóstolo. Veja, quem está ensinando que Jesus veio em carne é o apóstolo. Quem são os apóstolos? Andaram com Cristo, Jesus chamou eles viram a Jesus. E veja, João, de propósito, chama o Filho de Deus pelo nome completo. Veja, ele quer dizer assim, os quais não confessam Jesus Cristo, ou seja, ele fez de propósito. Eles não Jesus Cristo que vindo em carne. É claro, quando eu digo assim, nome completo de Jesus Cristo, não estou a dizer que era nome do registro, mas era assim que é conhecido. Jesus Cristo significa o quê? Aqui com esse termo aqui, Jesus Cristo, João está então mostrando aqui as duas naturezas do Filho de Deus. A natureza divina e humana. Então ele está mostrando, esse apóstolo que viu Jesus, que Jesus o chamou, que ficou 3 anos com Cristo, está dizendo assim, esses aqui não ensinam que Jesus veio em carne. E o ensino falso, ele fala isso, que eles são enganadores e eles são
esses são enganadores. Ele vai falar, assim é o enganador e o anticristo, aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. Então, ele vai dizer no versículo 8, tenham cuidado, acautelai-vos, tenham cuidado, para que vocês não percam aquilo que já temos realizado, né, com o nosso esforço, para que não percam o galardão. Então, tenham cuidado com essas pessoas. Ele aqui não está ensinando que a salvação se perde. Não está ensinando isso aqui. Primeiro, precisamos lembrar alguma coisa. Ele aqui está falando sobre galardão. Galardão não é salvação. Está falando sobre galardão, sobre aquilo que eles já haviam passado, já haviam sofrido perseguição, já haviam passado várias coisas por Cristo. Nós sabemos que esses receberão galardão. Então, tenham cuidado para que não percam isso. Por outra, mas não vou entrar no outro assunto, vamos só ficar com essa informação. Mas, então, é isso que ele aqui está a ensinar. E ele está dizendo assim, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ou seja, o ensino de que Jesus Cristo veio em carne, nele não permanece Deus. Então, está dizendo, eles são falsos, como a nossa irmã falou, eles são falsos. E o que permanece na doutrina, qual é a doutrina? De que Jesus Cristo veio em carne, de fato, é Deus e homem. Esse tem tanto o Pai como o Filho, porque o Pai disse que eis aqui o meu Filho em quem minha alma se compraz, e era quem? Era homem e divino. Então está dizendo, olha, se esses vierem ter contigo e não trazerem esse ensino aqui de que Jesus Cristo veio em carne, eles não recebam eles em casa. Olha ali, o que diz? Não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Não recebam. Lembra daquilo que eu disse, né? Os pregadores do evangelho saíam de suas cidades e tudo iam para outras cidades, e ali não tinham onde dormir. Então tinham que acolher essas pessoas, tinham que hospedar essas pessoas. João aqui está a ensinar, se eles não trazerem essa verdade, não os recebam em suas casas, nem lhes dê as boas-vindas. Outra tradução, a Almeida corrigida, Almeida, a revista corrigida, tem uma tradução interessante. Ele diz assim, nem lhes saudeis. E lá em Angola o pessoal fica, como assim não vou saudar? Como assim? Lá em Angola ficam, quando olham esse texto, eles ficam, como assim não vou saudar? Está dizendo, não recebam em casa, nem lhes saúdem. É uma questão cultural. Porque esse saudar mesmo aqui, pelo menos já traduziu bem, nem lhes deem boas-vindas, né? Olha, sejam bem-vindos e tudo. Por quê? Porque fazendo isso aqui, ele diz no versículo 11, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Se você lhes dá boas-vindas, se vocês lhe receberem em suas casas, lhes hospedarem, vocês estão a hospedar alguém que traz ensino falso. Vocês estão ser cúmplices desse ensino falso. Porque a missão deles, ao ir naquela cidade, é para pregar isso aqui, é para ensinar isso. E vocês estão a acolher um falso. Então, vocês estão a cooperar para as obras das trevas, obra para o ensino falso. Então, está dizendo assim, existe comunhão? Sim, existe, por causa da verdade. E o comportamento da comunhão cristã é andar na verdade. Agora, veja, e andar na verdade é amar o próximo. Mas, veja, há um limite para a comunhão cristã. E esse limite é o quê? É quando alguém abandona a verdade. Esses, quando estavam ensinando que Jesus Cristo não veio em carne, como nossa irmã falaram, eram o quê? Falsos. Então não podem ser considerados, não podem ficar em nossa comunhão, não podemos ter comunhão com essas pessoas. Não podemos ter comunhão com essas pessoas, não podemos acolher eles em nossas casas para dar-lhes lugar para dormirem, nem podemos também comungar com eles, ter comunhão com eles. Uma chamada de atenção aqui, ou uma observação. Isso não está querendo dizer que nós não devemos amar tais pessoas. Jesus Cristo até nos falou para amar os nossos próprios inimigos. Isso também não está querendo dizer, se alguém aparecer em tua casa, vamos, por exemplo, um padre está saindo de um lugar para outro lugar, e aí no caminho passa em tua casa, por favor, eu sou padre, estou em alguma missão, estou com muita sede, pode só me dar um copo de água? Não quer dizer que você não pode dar água. Não, dê água, pode dar água. Se você quiser dar um café, também pode dar um café. Mas aqui, o que está aqui dizer é a questão da comunhão. Não recebam eles em vossa comunhão. Ou seja, em vossa comunhão não recebam eles. Não é que um católico está aí para um lugar, para outro lugar, e aí, não, tudo bem, pode vir dormir em minha casa.
Não, não é bem assim. Então, aqui está a dizer, é a questão de comunhão. É nossa comunhão como cristãos, nós não vamos aceitar essas pessoas. Pensa o seguinte, não vou fazer aqui o anúncio, mas uma irmã aqui na igreja me convidou para ir para a sua casa, ou pelo menos estamos a planejar ir na sua casa. E aí, nós não podemos pegar, nessa nossa comunhão aqui entre cristãos, não podemos pegar alguém que tem um ensino falso, que se desviou da verdade, né, trazer para a nossa comunhão como cristãos. Não podemos fazer isso aí, comunhão como cristão. Ou, por exemplo, em nossos acampamentos, não vamos levar pessoa que, de fato, ensinam errado e lhes levar para lá. Levar para lá, vão ficar ensinar o erro para o pessoal. Vão criar bagunça. Então, está a dizer aqui, não levem essas pessoas, não aceitem essas pessoas, porque os seus ensinos é ensino falso. Tudo bem? Então, vimos a base da comunhão cristã, que é a verdade, vimos o comportamento da comunhão cristã, que é andar na verdade, e agora vimos o limite da comunhão cristã, que é quando alguém abandona a verdade. Deixa eu só citar um caso aqui interessante. 2 casos. Lá em 2 Timóteo 4, não vou citar esse texto aí, né? mas lá em 1 Coríntios 5, tem lá um homem que havia adulterado com a mulher do seu pai. Você que é crente, você tem lido Bíblia, né? Então você se recorda disso aí. Em 1 Coríntios 5, tem um homem que é citado lá que dormia com a esposa do seu pai. E o que Paulo fala? Mas vocês estão lá, igreja de Coríntios, vocês se gabam que tem dons e tudo, e vocês nem tiram esse homem da vossa igreja. Todo mundo sabe que ele se deita com a esposa do seu pai. Paulo diz o seguinte, expulsem esses da igreja, expulsem essa pessoa da igreja. Então ele lá está a dizer, olha, não tenham comunhão com ele. Quer dizer, vai, expulsem ele da igreja. Mas Paulo chama uma atenção ali, fala, olha, já vos escrevemos em carta que não tenham comunhão com aqueles que se dizem ser cristãos e viver uma vida ímpia. Não tenham comunhão com isso. Serem imorais, lá ele cita uma lista, serem imorais, mentirosos, e assim vai a lista. Mas ele chama a atenção. Com isso não estou querendo dizer que vocês não podem, dizer assim, que vocês não podem se associar com os descrentes. Paulo ele não está falando isso, ele até usou um argumento ali interessante. Se fosse assim, então vocês teriam que sair do mundo, porque tem muitos descrentes no mundo. Então, a questão não é que você não pode ter assim contato pessoal com um ímpio, com alguém que não é crente. A questão não é isso. Mas a questão é que você não pode ter comunhão, em comunhão cristã entre os irmãos e tudo, você não pode se associar ou colocar lá alguém que não anda conforme a verdade e alguém que não vive, não ensina aquilo que é verdade, aquilo que é verdadeiro. Pensa lá o seguinte, um churrasco da OMP do final do ano, aí a gente chama Edir Macedo. Uau! O que tem a ver Edir Macedo com o OMP do Jardim da Glória? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, esse aqui é o caso. Vamos lá para o último caso. E aqui para nós finalizar. Então, em quarto lugar aqui, esse texto agora vai nos ensinar que da bênção da comunhão cristã. Esse texto aí. Lá em quarto lugar. Da bênção da comunhão cristã. Vou ler aqui. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então, ela aqui está a terminar e ele apresenta aqui mais um dado importante na questão da comunhão cristã, que é a bênção da comunhão cristã. E aí a bênção da comunhão cristã que ele coloca aí, veja aí, ainda tinha muitas coisas que vos escrever, mas não quis fazê-lo a tinta, ou seja, não quis escrever, fazer a tinta, né? Papel e caneta. Pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Então, há uma bênção na comunhão cristã. E essa bênção é a alegria completa na verdade. Veja, ele falou isso aí, eu espero ir ter convosco, eu queria escrever várias coisas, mas não vou escrever. Por isso é que essa carta é tão pequena mesmo.
Não, só isso, eu vou dar essa instrução aqui. Mas eu queria escrever outras coisas para vocês. Mas não vou fazer com tinta, né? Vou ir lá mesmo pessoalmente e vamos conversar. E ele fala, por que ele vai fazer isso? Por que em vez de escrever, ele vai ter lá? Para que a nossa alegria seja completa. Então, a bênção da comunhão cristã é a alegria completa. É a alegria completa. A comunhão cristã, meus irmãos, é uma bênção para o povo de Deus. Certamente nós crescemos muito quando nós estamos em nossa casa, no nosso quarto, lendo Bíblia, orando. Crescemos bastante e nos alegramos em Deus mesmo. Salmos diz que na tua presença há alegria em abundância. Mas, meus irmãos, foi da vontade de Deus e Deus decretou que o nosso crescimento e alegria não se resumisse apenas em nossas devoções pessoal com Deus. Não se resumisse apenas em nosso relacionamento pessoal apenas com Deus. É da vontade de Deus que nós mantemos comunhão com os nossos irmãos. A alegria nossa é completada na comunhão com os nossos irmãos. E essa comunhão é mesmo pessoal, é viva. Veja aqui que ele falou ali, eu queria escrever outras coisas, mas não vou escrever. Eu vou pessoalmente ter convosco para que a nossa alegria seja completa. Então, há uma alegria, meus irmãos, e é bênção viver em comunhão com os irmãos. Há uma alegria nisto aí, a alegria completa. Vamos aqui olhar só um pouquinho lá em Salmos para descrever essa alegria, essa comunhão aqui, como é preciosa essa comunhão aqui dos irmãos. Lá Salmos 133. O versículo também é pequeno, mas que tem muita coisa a nos ensinar. Veja aí. Sim, 133. Veja aí o que ele escreve. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aqui, então, em Salmos, está a descrever a comunhão cristã. Ele está a dizer que a comunhão entre os irmãos, ela é preciosa. Oh, como é bom e agradável, é preciosa. A comunhão entre os irmãos, ela é edificadora. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, é edificadora. Ali falando, então, não vou dar muitos detalhes aqui da explicação por causa do nosso tempo, mas é edificadora. A comunhão entre os irmãos também é restauradora. É como o orvalho que desce sobre o monte. E não temos tempo aqui para explicar muito, mas dizer só, a terra de Israel é uma terra muito seca. E é muito seca aí, nesses períodos aí, então o orvalho que descia sobre o grande monte, um grande cume, um grande monte, então os orvalhos eles desciam sobre o monte e jorrava sobre toda a terra de Israel, e aí o povo então, diante do sol, de tanta temperatura e tudo lá, que lá existe na terra, então poderiam então desfrutar da restauração, por causa da água que molhou sobre a terra, que passou sobre a sua terra. Então está dizendo ali que a comunhão cristã também ela é renovadora. E lá também está dizendo que a comunhão cristã ela é abençoadora. Aí Deus derrama a sua bênção. É na comunhão cristã, temos uma bênção na comunhão cristã. Meus irmãos, então preze pela comunhão cristã. Preze pela comunhão cristã, é isso que aqui nós aprendemos com o apóstolo aqui. É importante a comunhão cristã, manter comunhão com os irmãos, é muito importante, é muito valioso andar na companhia dos crentes, dos cristãos. Entendam, nossas lutas, sejam espirituais, sejam financeiras, sejam emocionais, seja familiar, nossas lutas são mais leves com nossos irmãos ao lado. São mais leves na companhia dos nossos irmãos. É bom desfrutar da comunhão com os irmãos. É bom. Às vezes que você está em momentos de fraqueza espiritual e você vê, estou em fraqueza espiritual, Deus, parece que eu não sou crente.
Aí você vai ter com o irmão, ficam lá em comunhão, e o irmão te diz, meu irmão, ora por mim, esse dia estou fraco. Você vai, então você também fica fraco, então eu não sou o único. Então você passa a ver que não, você não é o único. Há momentos sim que a vida cristã não é assim, só subida, sobe, desce, mas estamos caminhando para lá. E outras dificuldades, tentações que a gente passa nessa vida, elas são mais leves na companhia dos nossos irmãos. Quando nós mantemos comunhão, estamos a dizer comunhão mesmo assim normal. Vai lá, procura o irmão, só não conversar, normalmente você vai ser edificado, você vai ser abençoado, só com a comunhão do irmão, a observar o irmão, como o irmão é piedoso, a observar como o irmão lida com diferentes situações, aí você é abençoado, ele também é abençoado com a tua presença. Então, este pequeno livro nos traz esta grande lição da comunhão cristã. Da comunhão cristã. E é isso então que nós vemos aqui. Então, terminando aqui em resumo, nós vimos estas coisas. A base da comunhão cristã, que é a verdade, o comportamento da comunhão cristã, que é andar na verdade, que é refletido no amor, e vimos também o limite da comunhão cristã, que é quando alguém abandona a verdade, e por último vimos a bênção da comunhão cristã, que é alegria completa na verdade. Alegria completa na verdade. Então, procure ter amigos cristãos. Uma coisa que eu também não entendo são aqueles crentes que dizem, eu me dou melhor com os ímpios, com relação aos cristãos. Sério? Sério mesmo? Onde é que você tirou isso? Veja aqui o que está dizendo. A comunhão com cristãos, nossa alegria é completada com os cristãos, na comunhão com os irmãos. Somos um povo e a gente aprende. Alguma dúvida, meus irmãos? Alguma dúvida? Estamos terminando lá. Alguma dúvida, meu irmão? Não, né? Então a gente vai terminar aqui agora e agradecer a vossa presença, né? E vamos então terminar. Vamos terminar com uma oração e aí a gente termina. Senhor, obrigado. Obrigado pelo tempo que podemos ter e podemos então aqui aprender sobre a comunhão cristã. Obrigado pelo teu ensino que nos enriqueceu neste livro pequeno, Senhor, mas de grande lição, de grande ensino para nós. Pedimos que nos abençoe, Pai querido, a nutrir, a semear, a plantar, a regar, Senhor Deus, a comunhão com os nossos irmãos, manter comunhão, Senhor, e podemos então ter a nossa alegria completada na comunhão com os irmãos. Oh Deus, como é bom viver os irmãos em comunhão e como é precioso, Senhor Deus, estarmos em comunhão. As nossas lutas deste mundo são mais leves na companhia dos nossos irmãos. Ajuda-nos a entender isso. Abençoa-nos no restante desta noite, ser conosco no regresso às nossas casas e pedimos que a tua graça seja sobre a tua igreja. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.